O papo reto de hoje é com meu amigo Sadi Ribeiro Ramos, ex-vereador, ex-secretário municipal, ex-vice-prefeito da cidade e que também teve uma participação importante no processo da emancipação da cidade, que este ano comemora 30 anos. Esse é o nosso papo reto de hoje. Sadi, para a gente iniciar, você fez parte de todo o processo, né, da emancipação política administrativa de Nova Mutum. Esse ano, 30 anos, como é que você vê os avanços que ocorreram na cidade, a importância desses 30 anos de Nova Mutum? Bom, a emancipação ela foi cheia de vários obstáculos na época, né? Era uma equipe grande que trabalhou, eu era um membro apenas dessa equipe, existiam as lideranças principais que fizeram parte, que tomavam frente. Mas foi um sonho realizado, né? Foi uma etapa, uma página virada em Nova Mutum. A partir da emancipação, em julho de 88, o município começou a ganhar projeção melhor e começou a se organizar e se preparar para o futuro, que é o futuro que nós vemos aí hoje, né? Na época a gente só sonhava e imaginava as coisas. A partir dali foi constituído o município, a gente fez parte também na época, junto com a primeira equipe. Fizemos parte, né, dos cargos de confiança da primeira equipe, onde nós instituímos o município, a estrutura básica do município, tivemos que abrir várias estradas principais, vicinais que estão aí hoje, montar as estruturas básicas que a cidade tem até hoje. E o principal papel da administração a partir dali foi projetar Nova Mutum, como eu falei, para o futuro. Ou seja, juntar as cabeças pensantes no município, junto com a administração pública e privada, para direcionar, fazer o planejamento de Nova Mutum. Aí que começou a surgir as ideias, então, de buscar se verticalizar a produção, porque na época nós tínhamos aí, basicamente, só a monocultura da soja, e precisávamos agregar valor. Aí que surgiu o projeto do Frigorífico Excelência, que no começo foi só um sonho, juntar-se com outras cooperativas regionais, e depois se tornou realidade com o tempo. Depois foi trabalhado em cima de trazer mais um frigorífico de aves, que a sociedade acompanhou, que depois virou BRF, essa grande empresa que está estabelecida hoje, e veio agregar muito economicamente para Nova Mutum. E, enfim, várias outras coisas também, além do planejamento urbano, das avenidas, das rotatórias, enfim. Foi construído o primeiro hospital que nós não tínhamos aqui, que permanece até hoje a mesma estrutura praticamente, isso lá na início da década de 90, né, foram instituídas as primeiras escolas, a Escola Agrícola do Ranchão, que se tornou uma referência estadual, parque de exposição, esta área verde que nós temos dentro da cidade. Essa área verde, para você ter uma ideia, na época era loteamento, não era área verde, e foi na primeira gestão que na época o prefeito permutou esses lotes todos e criou essa área verde. Ali era tudo loteamento. Se não tivesse sido feito isso na época, hoje era loteamento, até em cima dos córregos era lote urbano, né? Então foram tudo ações planejadas visando o futuro e que deram certo. Eu acho que é isso, tem que ter uma continuidade de Nova Mutum. Sadi, nós estamos prestes a uma eleição a nível estadual e nacional. Você que sempre militou na política, qual que é a sua expectativa em torno dessas eleições, tanto a nível de estado como a nível nacional? Olha, a minha expectativa com relação às eleições desse ano, eu acho que é a expectativa geral da população. Devido aos constantes escândalos que nós temos vivido a nível nacional, em todos os níveis de política brasileira, a classe política perdeu muito a credibilidade. Eu falo que esse ano é um ano muito importante, um ano chave para o nosso povo, tanto a nível de Estado como a nível da União. Por quê? Este ano é o ano em que o povo realmente vai manifestar nas urnas o seu grau de satisfação com a classe política. Uma coisa é você reclamar, criticar e achar as coisas erradas, como a gente tem visto aí todo dia. Outra coisa é você aprovar esses políticos na urna. Então, eu falo sempre, a maturidade política do povo vai ser medida este ano. Se você quer mudança, a mudança é agora. Quem tem que fazer a mudança é o povo. É para isso que nós vivemos num país democrático, certo? Não justifica o povo reeleger políticos corruptos, políticos que estão envolvidos, certo? Que estão para ser condenados. Eu acho que a fase, o momento é muito importante, mas se a sociedade não tiver essa consciência da renovação, da mudança, de tirar esses políticos do meio, você tirando esses políticos do meio, você tira
você tira o mandato do político, manda ele para casa, manda ele para a justiça comum, ele perde o foro privilegiado, perde todos os benefícios e a sociedade realmente dá cartão vermelho para esses políticos. Então, eu acho que esse ano, a minha expectativa é que o povo realmente vá para as urnas mais consciente, que analise o currículo histórico do político antes de votar, não vote por paixão, não vote só por sigla partidária. Nós temos que realmente escolher pessoas que estejam comprometidas com um projeto de governo, não um projeto real, não um projeto fictício. Porque você ir para um programa de televisão e pregar de fazer 1000 coisas maravilhosas, sabemos que isso às vezes é impossível, então o que tem que ter? O político ele tem que ter um planejamento público, mas visando o médio e longo prazo, não só um plano de governo para 4 anos. Isso o povo tem que analisar, a administração é contínua, o político é passageiro, a administração é contínua. E o que é União, o que é Estado? O Estado somos nós, cidadãos mato-grossenses. O Estado é nosso, nós somos o Estado. O político ele é passageiro, o governador ele é passageiro. A União é do povo brasileiro. Se tem déficit na União, se tem dívida, quem tem que pagar essa conta é o povo. Infelizmente, essa é a realidade. Bom, Sadi, você foi um militante do PSDB por muitos anos, inclusive a sua pessoa, a sua imagem parece o PSDB. E chegou um momento em que você se desagradou do posicionamento do partido e deixou a sigla. Mas hoje, mesmo como governador de estado, a gente observa que a sigla enfraqueceu muito nesses últimos anos. Como é que você vê o seu ex-partido? E eu sei que você gosta do PSDB, tendo visto que fez parte de uma história bonita, do saudoso Dante e de outros políticos que marcaram o estado de Mato Grosso. Bom, o PSDB, como você frisou, é um partido que eu sempre simpatizei com muitas ações, principalmente no período que o PSDB, na figura do Fernando Henrique, fez uma remodelação grande no Brasil, muitos ajustes necessários naquele momento para o Brasil sair do buraco, o Brasil tomar um rumo que acabou depois tomando. Ao longo desse tempo, o PSDB foi se juntando aos demais partidos, principalmente os principais partidos do Brasil, e caiu na mesmice. O que faltou para o PSDB foi renovação. Sempre nós tivemos um comando muito centralizado do PSDB, a nível estadual e a nível federal. A nível estadual, nós tivemos o ingresso do governador no partido, na sigla, houve uma divisão de ideias dentro da vinda do governador e o governador optou pelas preferências dele nos municípios. Eu acho que isso foi o que prejudicou um pouco a sigla, quer dizer, aqueles filiados, companheiros históricos que vinham sempre carregando a bandeira, e em minoria, quando não estava no poder o PSDB, acabaram sendo isolados, sendo um pouco desprezados, não só aqui nós, mas enfim, meio no geral. Então, eu acho que agora o PSDB está começando a perceber o erro que cometeu e começando a buscar resgatar esse coeficiente eleitoral, essas pessoas, né, para tentar trazer e agregar novamente. Eu, particularmente, eu estou há 15 anos no PSDB. Eu assumi a sigla na época, a sigla estava praticamente com muito pouca visibilidade, tanto estadual como municipal. E ao longo dos 15 anos eu sempre vim trabalhando para reestruturar o PSDB. Os cargos que eu disputei foram no PSDB, eu sempre tive um bom relacionamento com a cúpula estadual até a entrada do governador. Depois, eles, como eu falei, acabaram escolhendo algumas tendências pessoais do governador e continuo ainda, eu ainda continuo, na verdade, no PSDB, eu fiquei bastante insatisfeito, não escondo isso, porque nós fomos tratados aqui com bastante desprezo em Nova Mutum. O PSDB abortou qualquer projeto nas eleições passadas em Nova Mutum de candidatura própria. Nós tínhamos uma meta de lançar na época candidatura própria, independente do resultado, e o governador, junto com o deputado federal, né, eles abortaram isso, inclusive ameaçando até destituir a sigla. Isso nos deixou um pouco sentido pelo histórico, pelo trabalho que nós fizemos, que não só aqui, mas a nível de estado, que a gente sempre colaborou. Mas eu acho assim, tudo é uma questão de tempo e você só percebe às vezes que você erra depois com o tempo, né? O PSDB vai ter que se reestruturar. Eu vejo as eleições desse ano um pouco difícil para a sigla, a nível nacional, a nível estadual, com muitas barreiras, muitas dificuldades, muito desgaste das principais lideranças nossas, e é aí que eu me refiro que tem que começar a haver uma renovação, tem que começar a haver uma rediscussão de um novo projeto, né? Embora que partido hoje não faz diferença para o Brasil, o que faz diferença são as pessoas. A sigla é uma instituição. A instituição existe, vai continuar existindo, ela tem princípios de carta, de estatuto, que se você pegar
todos os partidos, pegar o estatuto de todos os partidos e colocar um do lado do outro, você vai ver que praticamente é um Ctrl-V, Ctrl-C de um do outro, é praticamente uma base só, né, de princípios. O que faz a diferença são as pessoas. Bom, Sadi, para a gente encerrar, gostaria de te fazer uma pergunta. Eu sei que muitos mutuenses gostariam também de lhe fazer esta pergunta. Você que sempre esteve atuando na política, a sociedade ainda vai ver, hoje mais experiente, mais vivido, ainda vai ver Sadi Ribeiro Ramos participando do processo político aqui de Nova Mutum? Eu costumo dizer que uma vez que você ingressa na política, você nunca pode fechar as portas e dizer que não. É uma questão, às vezes, de momento, de oportunidade. Tem que mudar muita coisa na política, porque a política não pode ser levada hoje, principalmente com os custos de campanha que existem. Isso aí acaba impossibilitando muita gente de ingressar na política. Não só eu, como muitas pessoas que poderiam contribuir mais e acabam não ingressando justamente por causa desse custo de campanha, desse grande compromisso que tem que ter, às vezes, para você ganhar uma campanha, entendeu? Para ganhar uma eleição. Mas, assim, eu continuo militando partidariamente. Eu sempre estive na política não por profissão, mas por missão. E quando você entra por missão, você entra muito consciente de saber da hora que você tem que recuar, dar um passo atrás, 2 passos atrás, dar um passo à frente. E isso é importante, até para a gente precisa desse tempo, para a gente reoxigenar as ideias, reavaliar, certo? O público, o privado, o que vale a pena, o que está certo, o que está errado. Eu acho que essa reflexão a gente só consegue fazer quando a gente está fora do processo. Eu disputei a última eleição de deputado, 2014, embora que eu fui numa missão de ajudar a sigla, o partido, os companheiros, para ocupar um espaço maior no Estado, conseguimos. Tivemos muita dificuldade de campanha, né? Na época, eu trabalhei praticamente sozinho, sem gasto, sem custo, né? Sem recurso nenhum. Mas tive uma boa votação aqui, a minha votação foi a maior até hoje que um deputado teve em Nova Mutum, que um parlamentar teve. Não posso reclamar, que as pessoas que botaram um votinho lá, botaram consciente, com fidelidade, acreditando na gente. Nunca foi por promessa e nem por dinheiro. Então, eu acho que essa é uma maneira que a gente tem que levar para a sociedade também tem que entender que não é só momento de campanha, tendo acesso a um benefício, a uma promessa, certo? Que tem que prevalecer. Tem que prevalecer a honestidade, a coerência, a capacidade das pessoas. Então, eu não posso dizer que eu não posso estar envolvido com a política, porque, como eu falei, a gente, uma vez, sempre faz parte de uma comunidade e a gente também tem ponto de vista, a gente tem ponto crítico, senso crítico, certo? A gente tem visão também em contato com as pessoas do que precisa, do que está certo, do que está errado. Então, a maneira de você contribuir, colaborar diretamente é você se envolvendo. Se você não se envolve, você também não tem direito a cobrar, né? É por isso que o cidadão tem que ir votar. Pessoas falam assim, não vou mais votar. Não vai resolver, só vai ajudar aqueles que estão no poder não indo votar. Tem que ir votar, mas tem que saber votar, como eu falei. Eu agradeço ao Chico essa oportunidade que você está nos dando aqui e faço mais um desafio, você trazer, esse ano é um ano que nós comemoramos 30 anos de emancipação, trazer as pessoas históricas aqui, as pessoas que realmente também estiveram junto na linha de frente da emancipação. Tem muitas pessoas que estão aí no anonimato, esquecidas, entendeu? Traz para cá, faz uma sequência de matérias aqui que tem certeza que a cidade, as pessoas, os que não acompanharam e os que acompanharam vão aprovar muito esse momento bom, falar das coisas boas, deixando as questões partidárias, ideológicas de lado, falar de Nova Mutum. Faço esse desafio, agradeço e parabéns, Nova Mutum, esse ano, 30 anos, né? A gente também esteve presente, está presente hoje, com a graça de Deus, né? Só por Deus nós estamos aqui, a sociedade está bem constituída também e está cada dia evoluindo mais. Obrigado.